Escute bem. Deus não promete livrar ninguém do vale, mas Deus livra no vale. Deus não promete livrar ninguém do deserto, mas livrar no deserto. Deus não promete livrar ninguém da tempestade, mas na tempestade. Deus não promete livrar ninguém da fornalha de fogo ardente, mas promete livrar na fornalha. Deus não promete livrar ninguém da cova dos leões, mas na cova dos leões. Escute bem o que eu vou dizer para você. A palavra de Deus é uma revelação profética e você precisa dar crédito. Pelo amor de Deus, meus irmãos, dê crédito à palavra de Deus enquanto é tempo. Pois o momento está passando, o tempo está passando, o círculo está se fechando e você pergunta, vamos colocar a direita, a esquerda no poder, vamos fazer isso. Não, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você não pode nada sem Jesus. Você não pode nada, não espere nada dos homens, porque os homens são decepções. Deus, ele vela pelos seus, ele cuida dos seus. Lá na fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados. E a Bíblia diz que lá estava o primeiro homem. Algumas pessoas falam assim, o quarto homem. Não. Jesus estava lá na fornalha de fogo ardente, ele não era o quarto homem. Ele era o primeiro homem. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, quem já estava lá? O primeiro homem, Jesus. Porque nem o chapéu de Sadraque, Mesaque e Abednego foram chamuscados. Porque quando eles foram lançados lá, o anjo com A maiúsculo, Jesus já estava lá. E mais uma para você entender. A Bíblia diz que Nabucodonosor aumentou 7 vezes mais a fornalha, o fogo, a quintura da fornalha. E escute bem, Jesus livrou eles. A Bíblia diz que quando os homens vieram lançar Sadraque e Mesaque na fornalha de fogo ardente, aqueles homens morreram só com calor. Aqueles homens servos de Nabucodonosor, que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, só o calor deles, eles morreram. E a Bíblia diz que Sadraque estava passeando Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Daniel foi lançado na cova dos leões. Os leões, eles passavam 7 dias sem comer, antes de lançar uma presa, uma vítima na fornalha. E quando lançaram Daniel na cova dos leões, ele passou a noite toda. E os leões nem dele se aproximaram. Podia ter se aproximado alguns, mas não lhe tocaram. Lá, na tempestade, quando Jesus ia com os discípulos para a cidade dos Gagarenos, o que Jesus ia fazer lá? Libertar aquele endemoniado Gagareno, que ele ficava no cemitério, ele era preso com corrente, com grilhões, e ele quebrava as correntes e se alimentava de cadáveres, de defuntos, de mortos. E quando Jesus chegou ali com os discípulos, os demônios disseram, Jesus, filho de Davi, por que veio me atormentar? Mas antes de Jesus ir ali libertar aquele gagareno, o que aconteceu? Veio uma tempestade em alto mar e os discípulos gritaram, Senhor, vamos morrer, vamos perecer. Jesus levantou e disse, homens de pequena fé, por que duvidaste? E ele parou, deu ordem, o vento parou
A tempestade parou e os discípulos dizem: quem é esse que até o vento lhe obedece? Ou seja, se os discípulos perguntaram quem é esse que o mar lhe obedece e o vento lhe ouve, quem é esse? É porque os discípulos andavam com Jesus, mas não conhecia ainda. Mas estava sempre perto de Jesus para conhecer. Irmão, o Brasil hoje tem sido uma fornalha de fogo ardente. O Brasil hoje tem sido uma cova dos leões. O Brasil hoje tem sido uma grande tempestade. Só que você pode andar despreocupado, porque Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha. Mas a Bíblia diz que nem o chapéu deles foram chamuscados. Você está vivendo num país semelhante a uma fornalha de fogo ardente, semelhante à cova dos leões, semelhante a uma tempestade. Mas aqueles homens não foram atingidos. Você pode estar onde for, mas você não vai ser atingido, porque existe o primeiro homem. Não é o quarto homem, não, é o primeiro homem, Jesus. Existe um Deus poderoso que está na fornalha com você, chamada Brasil. Que está na cova dos leões com você, chamado Brasil. Que está na tempestade com você, chamado Brasil. Às vezes essa fornalha de fogo ardente, essa cova dos leões, essa tempestade, às vezes até dentro da tua própria casa, no seu trabalho, mas não se preocupe. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela vai se cumprir em seu favor. Creia, acredite. Acredite, porque o melhor desse Deus poderoso está por vir. E nessa noite, nessa madrugada, eu profetizo o livramento na sua vida. Eu profetizo o livramento, eu profetizo uma transformação de vida na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse lá em João 15:3, vocês estão limpos pela palavra que vos tenho dito. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Seja abençoado agora, não temas. Nós vivemos num país catastrófico, mas é desse país desastroso que o nosso Deus vai nos livrar. Não importa o que você tem enfrentado, doença, enfermidade, câncer, AVC, hipertensão, depressão, insônia, ansiedade, não se preocupe, você crê em Deus? Então obedeça. Lê um pouco na descrição aí do vídeo, você vai entender mais. Creia que existe um Deus poderoso que muda a sua história a partir desse momento. Eu peço até que você deixe o seu nome, a cidade e o estado de onde você nos acompanha. E que Deus te abençoe de maneira grandiosa. Que Deus te abençoe. Não tenha medo. O médico disse que eu estou com câncer, eu estou com problema no coração. Não importa, o médico, ele é limitado. Você pode estar enfrentando essa tempestade, mas existe um Deus que está com você na tempestade, na cova dos leões e na fornalha de fogo ardente. Não se preocupe, apenas obedeça, ouça a voz de Deus no seu coração, nessa noite, nessa madrugada, nessa manhã, nessa tarde, eu não sei que hora você está nos escutando. Eu, missionário Francinaldo Salviano, Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus, vou estar orando, intercedendo por você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, derramando tudo de bom para você e para sua família. Amém.